Então, hoje nós vamos falar do raio branco da pureza. Esse raio é o quarto raio. Ele é representado pelo mestre Serapis Bey. Mestre Serapis Bey é um mestre que nos traz muito ensinamento. Ele geralmente, quando ele vem trazer ensinamentos. Ele é considerado um mestre que é mais sério, mas não porque ele seja sério, é porque ele preza a disciplina. Então, é como se houvesse muito foco nesse raio para que a gente possa realmente expandir. Esse é o objetivo final desse raio, a expansão. Eu vou ler aqui um resuminho que eu tenho, para não ficar tão grande assim. Aí depois a gente vai na apostila mesmo. Então, esse quarto raio ele está associado à chama branca da pureza, que engloba três chamas, que aliás, três chamas não, três características: a chama da ressurreição, o plano imaculado e a chama da ascensão. A ascensão, então, ela é a meta final de toda a vida e ela representa o propósito maior da encarnação. Então, esse é o nosso maior propósito, é ascender, né? A gente não vem aqui nesse plano só a passeio ou por nada. A gente vem para evoluir mesmo, para desenvolver nossos dons e talentos com esse objetivo final da ascensão. Esse mestre, o Serapis Bey, ele é o Chohan, né, que é o diretor deste raio, e ele é responsável pelo foco da purificação e pela chama da ascensão, que atualmente está ancorada em Luxor, no Templo de Luxor, no Egito. Então, existe um templo muito grande lá, e essa chama foi ancorada lá quando eles saíram de Atlântida, foi levado para Luxor, essa chama, e posicionada lá. Os requisitos do discípulo para este raio é ter pureza e ter a manutenção do plano imaculado. A gente vai falar mais para frente o que que é esse plano imaculado. Readquirir e preservar o bem em sua essência e a disciplina rigorosa, já que a ascensão demanda grande esforço após múltiplas encarnações de uso indevido das energias divinas. Então, como a gente está ainda nesse processo de esquecimento, muitas vezes a gente usa de forma inadequada a nossa reencarnação e a gente acaba, como é que fala? Não é depositando, acaba tendo mesmo karmas para transmutar. Então, a gente precisa ascender, ter grande esforço para essa ascensão. As características deste raio, ele é a ponte entre a perfeição interior, que somos nós, né, o nosso interior, e a manifestação externa do plano divino da Terra, ou seja, trazer a mensagem dos mestres, do Deus Pai maior, de toda essa hierarquia de luz para a Terra. Ela também, uma outra característica é a representação do Elohim da pureza, que ele mantém o plano imaculado de evolução para todos os seres. E esse raio, ele está sob a proteção do arcanjo Gabriel, que atrai a chama da ascensão pelo raio branco. A quarta esfera, que é esse raio, ela abriga o ser crístico de cada ser humano, até que este alcance o estado de Cristo em sua existência terrena. Então, quando ele fala abriga o ser crístico, ele está relacionado ao nosso coração também, ao nosso chakra cardíaco, porque é aqui que nós, né, manifestamos o nosso ser crístico. As características das almas que estão ligadas a esse raio, então, são aquelas pessoas talentosas, que têm talentos artísticos, que são músicos, que estão relacionados à dança clássica também, teatro, pintura, escultura e até arquitetura, porque é através da arquitetura que se constrói os grandes templos. Também tem a ver com a espiritualidade, ânimo elevado e capacidade de ver além. Por que a capacidade de ver além? Porque o neófito que atinge esse raio, ele já tem uma consciência plena do que é viver em pureza, harmonia, porque ele já está visando a ascensão. E é bem interessante, a gente vai ver aqui, para ele estar nesse quarto raio,
Os neófitos, eu vou falar a gente, né? Nós temos que passar por vários estágios e a gente passa pelos 7 raios para chegar a ele. Ele tem cor, né, que é a cor branca, o raio branco, e a melodia dele chama-se Sonho de Amor, de Franz Liszt. Eu ia até colocar aqui, mas eu acabei não abrindo. Depois vocês podem ouvir uma música bem linda, que é uma música que vocês podem estar durante a meditação ouvindo, durante o dia também, porque ela vai trazendo essa vibração do quarto raio. Esse raio, ele enfatiza a importância da pureza, harmonia e dedicação no caminho à ascensão, e culminando na manifestação plena da presença eu sou. Então, um dos objetivos também é esse, é desenvolver a presença do nosso eu sou, do nosso eu crístico, porque é através da manifestação dessa presença, desse eu crístico, que nós ascensionamos, com essa consciência que nós ascensionamos. E aí nós falamos então sobre o plano imaculado. O que que vem a ser o plano imaculado? Ele é a atividade de manter pensamentos e sentimentos alinhados ao modelo divino de perfeição para cada ser e forma de vida. Então é tudo o que é, né? Então é tudo que deve ser da maneira correta, da maneira harmoniosa, da maneira equilibrada. É o próprio, como o próprio nome diz, né? Ele é imaculado, sem manchas, tá? Esse é o nosso plano divino, esse é o nosso modelo divino. Ele trata de preservar a essência divina em cada expressão da criação, permitindo que essa perfeição se manifeste plenamente no mundo externo. Então, quando nós conseguimos, né, adquirir esse, essa expressão, nós conseguimos manifestar também, é o que nós manifestamos. As características principais desse plano imaculado é a conservação do modelo divino. Para cada ser existe um modelo divino perfeito, destinado a expressar-se plenamente quando mantido com pureza e fé. Lembra que para cada ser, para cada coisa que existe no planeta, é como se existisse uma assinatura para aquele ser, né? Um é diferente do outro. Então, por isso que ele fala aqui, para cada ser existe um modelo divino perfeito, de acordo com o seu nascimento, com a sua origem, aonde ele está inserido, né? Tudo tem um motivo de ser. Aí ele cita aqui também o exemplo de Mãe Maria, dentro dessa característica do plano imaculado. A bem amada Mãe Maria sustentou a imagem divina do Mestre Jesus desde antes do seu nascimento até sua ascensão. Então, fala-se que Mãe Maria, ela ficou muito tempo como se ela tivesse em meditação, sustentando essa energia para que o Mestre Jesus viesse. Então, para que mantivesse esse plano imaculado. E hoje a Mãe Maria continua mantendo o plano imaculado para cada filho de Deus na Terra. Então, para todos nós, ela ainda mantém esse objetivo de que nós estejamos no nosso plano imaculado. Então, ela vibra por todos os filhos da Terra. Os efeitos desse plano imaculado em todos nós, ele fortifica o bem, direcionando luz às trevas, reduzindo as aparências de imperfeição. É, ele também produz harmonia e redenção. Ele ensina a enxergar o bem em tudo e em todos, né? Aquela história de olhar sem julgar e ver o lado bom de cada um. E ele também faz o reconhecimento do divino, ou seja, ele ajuda a perceber o ser divino presente em cada pessoa. É aquela história do namastê, né? O meu Deus reconhece o seu Deus. Então ele ajuda a perceber o ser divino presente em cada pessoa. O plano imaculado atua como uma ponte de manifestação do bem, convidando todos a olhar além das aparências e reconhecer a essência divina em si mesmo e nos outros. Então, como ele falou lá no início, né? Ativar o nosso Cristo interno, o nosso eu superior e reconhecer isso no outro. Faz sentido, né?
E aí, a gente vai começar então a falar dos sete, eu vou voltar aqui na apostila, dos sete templos da iniciação. Então, aqui, ó. Primeiro, o neófito é levado para uma cela onde lhe é permitido unir-se com o máximo fervor à sua santa presença eu sou. Procurará ele estar em contato com seu próprio Deus e se esforçará para manter-se em profunda humildade perante sua presença. No primeiro templo, sobre a orientação de Eumória e seus assistentes, é exercida a dissolução da rebelião. Ou seja, nesse primeiro templo, a gente já começa a suplantar o nosso ego. Revolta e orgulho nos corações. Deixa eu só tirar aqui uma coisa. Revolta e orgulho nos corações dos homens foram as causas pelas quais, em tempos passados, os homens foram expulsos do estado de graça, da perpétua união com Deus. Foi a revolta que afastou Lúcifer do coração celeste. Lembra, né, da guerra que houve entre os anjos, em que Lúcifer queria predominar a vontade dele, e no fim não foi feita a vontade dele e ele se revoltou. Então, por isso que fala, foi a revolta que afastou Lúcifer do coração celeste. Revolta contra a disciplina, a autocorreção, significa barreira para cada verdadeira evolução espiritual. Então, quando somos indisciplinados, quando não queremos nos corrigir, nós estamos indo contra a nossa verdadeira evolução espiritual. Isso não quer dizer que devemos praticar a escravidão contra nossos semelhantes, mas sim que a característica da revolta que se encontra na consciência deve ser dissolvida, desfeita e desaparecer. Nos dispomos de muitos modos e meios para fazer desaparecer da consciência adormecida estas características. Grande número de candidatos abandonaram o nosso templo antes de estarem firmes para a primeira iniciação. Por este motivo, coloquei em movimento no plano interno caudais de radiações e uma apropriada melodia para dissolver a rebeldia dos sentimentos. Por exemplo, como a revolta contra toda limitação ou contra determinadas situações. Então, ele fala que quando nos revoltamos, né, com a nossa vida no dia a dia, com as situações, com contra as limitações, contra as nossas limitações também, isso nos afasta do nosso objetivo. Aí ele fala: permitir-me especialmente chamar vossa atenção para o seguinte. A submissão perante limitações não é exigida. Se você tem uma limitação, você não é obrigado a aceitar impassivelmente esta submissão. Porém, deverá haver uma constante vigilância da consciência sobre as prováveis reações. Então, agir com sabedoria, né? Aí entra a questão do segundo raio. Deveis aplicar a lei que se encontra em vossas mãos para melhorar as situações e, durante este processo, permanecer harmonioso, pacífico e construtivo. Aí vem aqui para mim, né? Não é aquela história de chutar o pau da barraca, né? A gente já passou dessa fase, né? Então é agir com calma, respira fundo, vamos ver o que é que pode ser feito melhor, de forma mais harmoniosa. Faz sentido, né, gente? Segundo, os poucos. Ai, deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, o primeiro templo, é que eu tenho um resuminho aqui, eu só vou para fixar bem. O primeiro templo, que é a união com a presença eu sou. Então, está sobre a orientação do eu Moria, e lá dissolve-se a revolta e o orgulho, que são as barreiras para a nossa evolução espiritual. E lá exige-se também vigilância sobre reações sem submissão às limitações, né? Então, agindo com harmonia, sem revolta. O segundo templo, os poucos que passam pela prova do primeiro templo são levados ao segundo, o templo da instrução. Os santos irmãos que antigamente estavam sob orientação do Kutume e que hoje está sob orientação de Mestre Lanto, explicam aos discípulos a aplicação da lei.
eles desenvolvem a compreensão da lei de causa e efeito e de todas as outras coisas que vós presentemente aprendeis. Então, é nesse segundo templo que a gente aprende isso e compreende a lei de causa e efeito. Este período é muito agradável e feliz. É a época da semeadura, onde a respiração da vida fertiliza a seara, e também é o tempo da colheita deste trabalho. É a época do término do desdobramento do artista, da agilidade e perfeição impetrativa de um músico, da eloquência de um professor, que o capacita a transmitir o seu saber aos outros e entusiasmar os discípulos. Aqui, os estadistas recebem a visão semelhante àquela que precedeu a fundação dos Estados Unidos da América. Nesta época, todo o bem cresce e se desdobra. O entusiasmo dos irmãos e irmãs em servir a todos com alegria e felicidade. Então, né, o que que ele quer dizer aqui com semelhante àquela que precedeu a fundação dos Estados Unidos? Os Estados Unidos da América não era nada. E lá que foram inspirados os seus dirigentes para criar a potência que é ainda, né? Que foi e que é os Estados Unidos. Então, lá existe muita, como é que é a palavra? Muita inspiração, empolgação em querer fazer a coisa acontecer, tá? Então, esse segundo templo, ele é orientado pelo mestre Lanto, ele ensina-nos a lei de causa e efeito e outros princípios também, e é uma fase de aprendizado, crescimento e desdobramento de talentos. O terceiro templo, após a iniciação do segundo templo, é realizado com êxito para quase todos os discípulos. Então, assim, quase todos passam do segundo para o terceiro templo. Assim conseguem passar ao terceiro templo, onde os protege e guia a bem-amada Mestra Rovena, plano antes ocupado por Paolo, o veneziano. No terceiro templo, trata-se da disciplina, saber conviver com os nossos irmãos. Quer dizer, ser o guardiões de nossos semelhantes. Os neófitos deverão conviver com as emanações de vida, cujas tendências para muitas pessoas tornam-se pesadas. Assim, o número de nossos neófitos começa a diminuir. Olha só. Com um sentimento de grande alívio, correm à porta e nos abandonam. Isto é lastimável, mas sabemos que a prova de conviver com os semelhantes é a mais difícil para um não ascensionado. Mesmo que a misericórdia, a beleza e a bondade desta bem-amada mestra seja tão grandes ao ponto de poder amaciar um coração de pedra, qualidades que fazem parte da disciplina prescrita. Mesmo assim, são poucos os que ficam. Então, aqui já nesse terceiro templo, onde a gente tem que conviver com outras pessoas, pessoas que pensam diferente, né, que são diferentes da gente, muitos desistem já aqui. Olha, já no início. Então, esse terceiro templo, ele está sob a proteção da mestra Rovena, foca-se na convivência harmoniosa e no cuidado com os semelhantes, e muitos abandonam devido à dificuldade de lidar com as diferenças. Já no quarto templo, é, os iniciantes realizam o primeiro contato comigo. Ele é o mestre Serapis Bey falando, desde o momento em que pisam no nosso santuário. Nesta altura, o neófito deverá possuir acentuada pureza, pois pela primeira vez estará face a face com seu próprio ser crístico. Interessante aqui a gente pensar que para eu estar face a face com o meu ser crístico, eu preciso aceitar o outro também. Sempre dizem, né? Você tem que primeiro aceitar o outro quer dizer, você tem que primeiro aceitar a ti mesmo e depois aceitar o outro. Mas veja que no ensinamento é um grande desafio a gente aprender a aceitar o outro também e depois vir estar de face a face conosco. É, É uma iniciação durante o qual o próprio mestre deverá estar na aula do iniciado. Então, o mestre está ali do lado. Neste momento, o neófito é testado por muitas imagens pecaminosas que fluem de seus corpos internos à sua consciência. E muitas vozes falarão com ele. Porém, discernimento, apelos, abnegação e humildade podem distinguir a verdadeira voz do silêncio.
O ser humano, aliás, nesta hora, o ego quer intrometer-se, estufar e falar a voz de grandes projetos, induzindo o ser humano a realizá-los. Esta é a hora em que o ser é separado de todas as obstinadas presunções. E enquanto ele atravessa a iniciação, estou eu, o mestre Serapis Bey, na aura do discípulo e envio-lhe a minha oração a Deus, e envio a minha oração a Deus, e o noviço está preparado para a iniciação. Então aqui, né, o ego, ele quer prevalecer, mas a hora que o neófito consegue ouvir a sua voz do silêncio, silenciar essa mente barulhenta, ele consegue passar por esse teste, por essa prova. Então, o quarto templo é o contato com o ser crístico. É liderado pelo próprio mestre Serapis Bey. O neófito enfrenta testes internos para discernir a verdadeira voz divina, né? Qual é a voz que eu ouço? A voz do anjinho ou do diabinho, né? Então, eu tenho que ouvir a voz do anjinho. É essa que eu tenho que discernir que essa é a certa. E exige-se pureza, abnegação e humildade para prosseguir. Claro, porque o ego é difícil, né? O ego não quer ser abnegado e humilde. Ele quer se sobressair, ele quer ser ele quer estar em primeiro lugar. Então, aqui a gente precisa dominar o ego. No quinto templo, o grupo de neófitos cada vez menor, olha que interessante, a turma vai diminuindo, né? É bem de acordo com o que acontece aqui no nosso plano, né? O grupo de neófitos, cada vez menor, é levado ao quinto templo sob a proteção do grande mestre Larion. Aqui se realiza a maravilhosa festa da consagração, a iniciação. Então, aqui nesse quinto templo, eles são iniciados. Nós somos iniciados, né? Os neófitos são iniciados como sacerdotes e sacerdotisas da chama do fogo sagrado, que até agora não tinham permissão para a vigília da chama. Se bem que podiam tomar parte do serviço do altar. Então, eles podiam, né, ajudar no altar, mas eles não podiam fazer a vigília da chama. Mas agora eles representam uma congregação, aspirantes com cabelos cortados rente, envoltos com vestes de linho, descalços e de corações esperançosos. Quem foi recebido no quinto templo já realizou a união com seu próprio ser crístico, portanto, está apto a servir com abnegação e humildade, bem como receber, em razão dos direitos adquiridos, o traje da iniciação. As vestes de seus cargos são-lhes conferidas. Os iniciados apresentam-se com vestes de sedas e sandálias douradas. O grande Larion e o arcanjo Rafael, ou um membro de sua corte, dirigem a cerimônia de iniciação. A luz é abençoada antes dela penetrar nos corpos dos aspirantes. Logo após, são abençoados os corpos sentimentais, tornando-os visíveis aos olhos de toda a Assembleia. Segue-se a bênção dos corpos etéricos e dos corpos mentais. Após a bênção dos corpos internos, é realizada a consagração das faculdades mentais de cada um, a rigor, pela presidência dos sacerdotes e de mim mesmo, mestre Serapis Bey. Esta é realmente uma cerimônia magnífica, na qual, um futuro próximo, também sereis envolvidos, mas somente quando uma emanação de vida for escolhida para um trabalho especial. Começa com a consagração das mãos, através das quais penetra a chama da cura. Segue-se a consagração dos pés, para que se torne um coradouro do fogo sagrado, onde quer que o corpo vá. Também são consagrados os lábios, pois eles deverão pronunciar somente santas palavras, para ordenar e comandar a manifestação da precipitação de forças sagradas. São também consagradas as energias que passam pelos olhos e capacitam toda emanação de vida a ver, somente a perfeição, concretizando-a. Então, veja que são as mãos, os pés, os lábios e os olhos são consagrados. Que lindo, né?
É lindo apreciar os sacerdotes e sacerdotisas em seus festivos mantos dos determinados raios que representam a atividade de cada emanação de vida. Os aspirantes, aqui quando ele fala os determinados raios que representam a atividade de cada emanação de vida, porque cada neófito está relacionado especialmente com o raio, né? Eu entendo aqui isso. E cada um vai com a cor do seu raio, né? A gente sabe que cada pessoa tem um raio que é mais forte, mais característico. Eu entendo que seja assim. Cada um vai com a cor do seu raio. Os aspirantes são levados ao templo da adoração. Aqui deverão servir por tempo indeterminado. Alguns não vão além, alcançam somente esta iniciação. Muitos de vós permanecestes como sacerdotes e sacerdotisas durante toda uma encarnação, porque a consagração da abnegação e do serviço no sexto templo é de tal forma sublime que muitos preferiram aproveitar as suas energias não somente para uma missão que talvez não fosse bem sucedida e que também, sob certa circunstância, poderiam fazê-los perderem novamente o bem conquistado que trouxeram ao templo da adoração. Então, muitos não querem mais ir para o sexto raio para não assumirem o compromisso, né, do sacerdote. Um sacerdote, ele se dedica plenamente ao sacerdócio. E muitos deles também, como ele fala aqui no último parágrafo, têm medo de perder o que já conquistaram até aí, né? Como que eles poderiam perder, o que conquistaram agindo de forma negativa, né? Então, eles perdem tudo o que eles conquistaram. Só o resuminho aqui, no quinto raio, então, é a consagração, quinto templo. Com o mestre Hilarion, os discípulos tornam-se sacerdotes da chama do fogo sagrado e recebem a consagração física e espiritual para atuar como representantes divinos. Então, eles já podem atuar como representantes divinos, não são ascensionados ainda, mas já podem representar, porque são sacerdotes. No sexto templo, os irmãos passarão. Olha que interessante, eles primeiro chegaram ao sacerdócio. Aí, no sexto templo, os irmãos passarão a ser serviçais, frades, mendicantes. Terão que deixar Luxor, voltar ao mundo da forma, quer dizer, ao mundo normal da terceira dimensão, e pôr a luz à prova. São retirados de seus ombros os belos mantos, dobrados e guardados, assim como também as vestes de seda, os belos toucados, as joias de luz, o cetro de poder, tudo lhe és retirado. Envolto em trajes muito simples ou pobres de viajor mendigante, partem esses seres sobre o raio de humilde abnegação ao mundo da forma, sem carta de apresentação. Ninguém sabe que eles já foram sacerdotes, que eles estudaram e foram sacerdotes. Eles não têm carta de apresentação, eles estão invisíveis. E com voto de silêncio, eles também não podem falar quem eles são. Nenhum outro caminho lhes é apresentado, nem outro meio de poderem demonstrar suas virtudes, austeridade e vigilância espiritual. Então, eles não podem mostrar nada disso. Somente por meio de seus olhos, seus gestos e das irradiações de suas auras provarão quem são. Interessante, né, gente? Este é o degrau do qual eu, mestre Serapis Bey, muitas vezes já vos perdi. Várias vezes eu vos vi descer as escadas e sair pelo portão, e logo a desolação vos dominou e também os vossos sentidos. Mas tudo é uma parte do desenvolvimento. A lei não permite que nós nos deixemos levar por sentimentos de tristeza. Entretanto, podemos sentir uma fortuita felicidade quando vós estáis de volta e hoje vós estáis aqui. Olha que lindo! Ele falou com a gente isso, viu, meninas? Então, é bem interessante porque aqui a gente lembra Francisco de Assis, a gente lembra a Madre Teresa de Calcutá, a gente lembra Chico Xavier, a gente lembra o próprio Mestre Jesus, né? Que eles vieram, eles não falavam que eles eram quem eram. O Mestre Jesus falavam por metáforas, né? E eles não se revestiam em ouro, em joias, em nada.
né? Eles vinham mesmo na forma de pedinte. E muitas vezes falam-se, né, que nesses moradores de rua existem espíritos muito elevados. Então, esses aí, eles estão fazendo o teste do sexto templo. Eles já estão em estágio muito avançado. O sétimo templo, então, é o serviço ao mundo. Os discípulos saem ao mundo como mendicantes, testando sua luz e virtude sem recursos externos. Eles não têm ajuda nenhuma. É a luz deles, é a maneira de atrair o que eles precisam através da sua fala, mas eles não têm recursos próprios. E eles enfrentam provações intensas para demonstrar humildade e espiritualidade. Porque imagina, né? Aqui ele já suplantou o orgulho do ego, ele já não se revolta mais quando ele está bem consciente dessa missão, né? Então, por isso que ele fala, demonstra humildade e espiritualidade. E aí nós vamos para eh, o último templo, o sétimo templo. Aqueles que retornam do sexto templo, trazendo a colheita de seus serviços no mundo da forma, estão aptos para ingressar no sétimo templo, da atividade do fogo violeta. Cada átomo, cada célula de seu ser estão prontos para realizar de forma festiva a vontade de Deus. Cada qual é como uma janela por onde flui a verdade de Deus, sem a menor parcela de impuras qualidades. Eles só têm um desejo, a expansão do reino de Deus. Cada um se iguala a uma fonte, sem forma e sem egoísmo. Permanecem neste isolamento até terminar seu tempo aqui na terra e estarem certos de receberem a ascensão nos meus braços e em meu coração. De Serapis Bey. Então, o sétimo templo é a fase final, onde os discípulos purificados atuam como canais da vontade divina. A vida de hoje, em vosso mundo da forma, submete-vos a muitas iniciações semelhantes a que vos descrevi. Aprendereis a julgar vosso sucesso e vossos fracassos, sem o estímulo de um mestre. Deixai falar a sinceridade de vossos próprios corações e prontamente reconhecereis onde necessitais desenvolver mais luz e como conseguirei tornar-vos mestres. Então, ele fala aqui, né? Deixai falar a sinceridade de vossos próprios corações. É ouvir onde está a nossa sombra, né? Onde está aqueles nossas coisas que precisamos melhorar e reconhecer que a gente precisa desenvolver aí a luz. Desta forma, cada qual será seu próprio condutor ou guia. Tereis de atravessar a chama da ascensão com a perfeição dos grandes sacerdotes e sacerdotisas, e no final desta encarnação terrena conquistareis a liberdade. Será que a gente está perto, gente? O que que vocês acham? A gente não está tão longe É, também, né? Ô, Isabel, vamos ser, vamos ser otimistas, né? Ai. Vocês estão sem som, tá, eu meninas? estou aqui só fazendo uma análise de mim mesma nessa encarnação. Eu falei assim, meu Deus, aonde que eu estou? Meu Deus. Sou O o da Serapis Bey, convivência que já não é foi um só uma problema exgressão sério, agora, me né? ajuda. Estou me esforçando, mas é difícil. A 3D é complicado. Eu É, fico olhando, meu Deus. não, mas Eu pensa acho que eu ainda que a estou gente muito já tá. Ó, eu afastada com acho isso. que metade do caminho a gente já foi, gente. Eu acho que já, hein? Agora ali o sexto tá difícil, né? O O sexto sexto templo, e o sétimo. Não, ui, a partir da convivência, realmente falou que afunila, porque vai complicando mesmo. é verdade. Eu estou aqui só fazendo Por uma isso que a gente se autoanálise. isola, que é mais fácil, né? Eu só estou fazendo uma autoanálise. Eu fico, gente, Ah, do gente, céu, é verdade. É verdade. meu Deus. Mas é Muito bom que aí a gente adquire consciência, né? Para começar a agir mais e mais, para modificar verdade. isso. E Maria Jovelina, o que que você acha? Então, é confuso, né? Porque é, assim, não faz parte do nosso pensamento do dia a dia, né?
essa questão aí dos templos. Mas aí eu fiquei assim pensando, enquanto foi, né, descrito tudo, e comparando com o que a doutrina espírita diz, né? A gente, daqui da 3D, como diz a Isabel, quando a gente desencarna, a gente se surpreende com quem a gente é. Isso é um fato. Encarnado, a gente não sabe quem a gente mesmo não sabe. Quando desencarnado, você toma posse de todos os seus conhecimentos, de tudo aquilo que você é mesmo. Você é muito mais do que você pensa que é. Isso é uma Ufa, eu estava coisa pensando que exatamente isso. Você confirmou. é, porque assim, nos estudos, né, a gente vai estudando com bastante calma e vai vendo. Então é isso. A gente é mais do que a gente pensa. Exatamente porque tem né, essa história aí que é antiga do véu do esquecimento, que é para nos ajudar, né? Na doutrina espírita explica bem assim que é para nos ajudar, senão o nosso ego fica muito, nossa, você já é evoluído numa parte, por exemplo, e aí você encarna aqui, você tem consciência, e aí seu ego, ó, porque os outros não têm a mesma capacidade que você, né? A mesmo nível. E aí a gente cairia, né? E o vale esquecimento deixa tudo básico. É Só que verdade. aí é quando você vai de novo para essa fase do desencarnado, aí você descobre quem você é. Eu acho assim fantástico. Eu percebi isso com a minha mãe quando desencarnou, que encarnada ela era a pessoa super básica, simples, simples, simples. Nunca imaginei que ela fosse ser quem ela é, né, no estado normal dela. Então, aprendi ali, foi assim Como também é que ali você também viu aprendi. isso, Maria Jovelina? É porque depois de um certo tempo que ela desencarnou, aí começaram a vir mensagens dela, sabe? De todas as formas e os médiuns videntes também falando como ela era, né? E médiuns diferentes assim, que não eram espíritas, porque se tem uma coisa que a gente tem que ser eclético nessa hora, É né? verdade. E aí de cá, de lá, de cá, de lá, e eu me surpreendi assim, fiquei espantada. Que Então, legal. a gente não é o que a gente pensa que é. Ah, É. só que legal. Agora, Luísa, eu não entendi ali no início, quando fala, e já várias vezes, né, que fala do templo de Luxor. Ele é na quarta dimensão também, quinta? Ah, o Ou dele será sim, que tem no né? plano físico? Ele existe no plano físico, mas sempre que a gente se refere aos mestres, é no etéreo. No- Mas ele existe Olha, no físico. É um templo muito grande, muito antigo. nossa, que legal. É bem lindo ele, dá uma olhadinha, uma pesquisada. Eu não fui pessoalmente, mas ele é bem lindo. Nossa, acho que se a gente visitasse, né, tivesse o prazer, né, de visitar, Nossa, nem me fale. né? Muito bom. Quem sabe, né? Pô, a gente nunca pode falar que não, né? Consigo. Vai dar É, certo. isso mesmo. Muito bem. Agora, então, o É, arcanjo Gabriel, aí você fala, então, para gente, Javelina? sim. Tá, Deixa eu ver aqui. deixar aqui a porta. Eita, tá. O arcanjo Gabriel, pode? Deixa eu ver aqui. A Luísa já voltou? Ele tá aqui, ó, na tela. Tá, eu peguei aqui na outra tela que ficou maior para mim. Então, o arcanjo Gabriel ele serve no quarto raio o magnífico arcanjo Gabriel. Este raio ocupa-se principalmente da construção de uma ponte sobre o abismo que existe entre o intelecto exterior e o da divindade interna do homem. É Gabriel quem traz as boas novas. É o anjo Gabriel, lembram lá da Anunciação? Aham, O quarto raio é o degrau da união da consciência externa do não ascensionado com seu Deus. Mas, qualquer dia, os isolados do caminho da vida
procurarão a união com seu Deus, independentemente da religião a que pertençam, na qual acreditam e a qual rendam sua homenagem. Muitos seres divinos oferecem ao homem da terra sua assistência e auxílio, e para isto são apelados. O Peraí, deixa eu. poderoso arcanjo é um destes seres divinos. Ensinaram, oi? Pode continuar, Jô. Ensinaram-vos, tá? Que o homem foi criado à imagem de Deus. Entretanto, se olhamos para trás, devemos reconhecer que o homem se afastou muito de sua origem divina. O arcanjo Gabriel conserva a concepção original da perfeição, o imaculado plano para toda a humanidade e está pronto a dar seu auxílio a todos os que o procurarem. A chama gêmea de Gabriel vos foi dada a conhecer como esperança, hope. A realização de seu serviço é exatamente o que o nome expressa. Ela aos corações humanos a esperança e o entusiasmo para uma próxima melhora. Suas irradiações são cheias de força, de expansão, elevadas e alegres e plenas de inspiração. Assim como as irradiações de calor de um aquecedor dão o conforto em vossa casa no Saiu, gente? momento Ai, desculpa. humana, através de pensamento, palavras e atitudes. Isto não é misticismo, porém uma ação científica. A proximidade de um aquecedor produz uma sensação de calor. A proximidade de um mensageiro divino eleva toda a consciência e o mundo daqueles que se carregam e absorvem a presença eu sou destes seres, suas irradiações cheias de bênçãos, suas virtudes e seus dons espirituais. Então, aqui, Luísa, eu gostaria até de fazer um comentário que, assim, já vi muito, né? Dizerem, não foi no meio espírita, mas assim, dizerem que a presença de seres superiores em determinados momentos no planeta ascender. Contam que quando o Mestre Jesus, né, veio para cá assim, de uma forma mais, como é que fala assim, incisiva, vamos dizer, muitos seres malévolos de dureza foram retirados do planeta, né? Foi assim, foi possível que se retirasse muitos seres malévolos só devido à presença do Mestre Jesus. E aqui vem trazer, né, vem colocando a mesma coisa, que a presença divina de seres modifica a atmosfera, uma pegada que muitos não creem, não se interessam, que é a tal da velha oração, né? Que muitas pessoas não concordam. A meditação, né? Que quando a gente se conecta a esses seres superiores, acontece o mesmo processo. Esses seres se aproximam da gente de alguma forma e muitas coisas, muitas energias, muitos seres são, né, retirados, são segue caminho, né? Segue caminho e se desconectam da gente. E a gente sabe que no nosso trabalho que a gente faz de apometria, a gente tem, né, essa dimensão, esse conhecimento já, que a nossa conexão nos ajuda, é, as coisas ficam melhores, né? Os desafios são grandes? São, mas nada como estar conectado com quem pode. Eu sempre falo isso, né? Eu quase não sou ninguém para. Não tenho esse poder de falar, mas eu falo isso. A gente tem sempre se conectar com quem pode. É gente mais poderosa que a gente. Então, a gente consegue. Agora, se ficar aqui por baixo,
Só na superfície fica difícil. Verdade. Muito bem. O que que ele diz? Fala pra gente. Vamos lá. O que que o arcanjo Gabriel diz? Bendito sede vós, filhos e filhas da vivente encarnação divina. Eu venho do trono do Rei dos Reis e trago-vos a recordação de vossa identidade celeste. Trago-vos a herança da recordação que somente está à espera de ser reconhecida por vós, a fim de que possais no mundo exterior efetivar a glória do Pai para libertar e salvar a terra que, até agora, foi vossa paciente e protetora anfitriã. Eu venho do reino da luz divina que jamais falha, ao limitado e obscuro reino da terra, e advirto-vos, deuses e deusas, por que vos mantedes nas trevas, quando em vossos corações arde o fogo da imortalidade? Tudo está contido neste fogo. Ele liberta qualquer poder para transformar, harmonizar, purificar, curar e providenciar, trazendo em ordem, por meio do pensamento, toda e qualquer situação. Eu sou conhecido como o arcanjo da ressurreição. É meu privilégio e honra cooperar com a hierarquia cósmica para trazer de volta a maestria à vida das consciências, assim como foi determinado em juramento por seus espíritos. Eu permaneço na esfera do quarto reino e colaboro com o grande mestre ascensionado Serafis Bey e com o Eu Sou, o próprio ser crístico de toda a raça humana. Eu sou bem instruído para levar um de vós à perfeição divina. Executo minha adoração no mesmo templo, isto é, no templo da quarta esfera ou quarto raio, o templo de Serafis Bey. Isto, e estou dia a dia, lado a lado com vosso próprio ser crístico. Sinto-me bem preparado para transmitir a sensação de que chegou a hora de abrirdes as portas e janelas de vossas almas à realidade da preciosa e majestosa presença divina que foi feita à imagem do Pai, Mãe deste sistema, e que é vossa obrigação, vossa dívida, representar ou corporalizar isto no mundo externo. Religião não é apenas o ato externo de uma cerimônia. Ela é, ao contrário, uma questão da vida diária e de cada hora. É o objetivo perfeito, normal, do completo bom senso. É a questão da disciplina, do autodomínio, da reflexão. É o desdobramento do amor e gratidão a Deus, que vos deu a vida e vos mantém no universo há bilhões de anos. Com todo o poder de meu coração, eu carrego agora, eu carrego agora, eu carrego agora os vossos corpos mental, emocional, etérico e físico com, o, com os gloriosos poderes da chama da ressurreição. Deixai tudo que é morto em vós viver. A luz divina, a juventude divina, a força perpendicular divina, o amor, o ouvido divino, a beleza divina, o amor divino, a envolvente natureza divina está viva em vós. Existe uma centelha em vossos corações. Do contrário, não poderíeis ter uma forma física. Nesta centelha encontra-se a onipotência do Todo-Poderoso, e eu a alento com a chama de meu espírito. Vós que estáis dormindo, vinde todos, desenvolvei-vos para a maestria e sede divinamente livres. Que lindo, né? Aí Nossa, divino. tem um apelo, quer fazer? Sim. Eu sou a ressurreição e a vida de todo bem em minha vida. Eu sou a ressurreição e a vida de minha juventude e beleza. Eu sou a ressurreição e a vida de minha perfeita visão. Eu sou a ressurreição e a vida de minha perfeita audição. Eu sou a ressurreição e a vida de minha perfeita saúde. Eu sou a ressurreição e a vida
de minha ilimitada força, energia e ânimo. Eu sou a ressurreição e a vida do amor divino. Eu sou a ressurreição e a vida de minha invencível proteção. Eu sou a ressurreição e a vida de meu iluminado fornecimento em dinheiro. Eu sou a ressurreição e a vida de todas as coisas boas. Eu sou a ressurreição e a vida da luz de Deus que nunca falha. Eu sou a ressurreição e a vida da paz e da liberdade sobre a terra. Nossa, Nossa, bem completo, lindo e completo, né? Muito bom. nossa. Ai, Luísa, sabe? Assim, são tantas mensagens bonitas, tantas coisas para a gente colocar no nosso dia a dia, assim, que eu não sei qual eu coloco. Eu tenho aqui, eu vou imprimindo e todos os dias eu vou mentalizando. Aí eu falo, nossa, eu não consigo todas porque tem horário para trabalhar cedo. E é Aham. assim, uma coisa incrível essas mensagens, esses apelos, essas orações. Fantástico. Verdade, fantástico mesmo. Uhum. Daí a gente vai É, encaixando, né? Vai fazendo como dá, né? Assim, é, não como dá, é, mas usando, eu acho assim, usando, alternando, né? Porque são muitas ferramentas, isso, não só apelos, mas muitas é, ferramentas. Você vai alternando e usando todas elas, porque todas são isso mesmo. úteis. Às vezes 3, 4 dias a mesma, e depois eu mudo e vai indo, porque é muita riqueza mesmo, nossa. É verdade. Eu entrei nesse manancial das riquezas, assim, que não sei o que que eu faço com tanta riqueza ao redor, né? Tanta Essa é a verdade. abundância. Que bom. Porque né, o poder das palavras, né? Imagina, uma palavra tem um poder imenso. Imagina uma frase dessa aqui, Aham. Repetir várias vezes, né? né? E é aquilo que É, Massuro Emoto falou, né? Quando você coloca uma mensagem falada numa gota de água, ela pode ficar boa ou ruim, né? Eu não sei se vocês já viram a mensagem da água. sim, E a sim. gente Eu falando fiz um isso várias estudo, vezes por dia no nosso organismo vai imantando também, né? Com essa energia, com essa vibração. sim. A gente vê que tem hora que a gente vê quando a gente escapa de algumas ciladas, sabe assim, parece assim que a gente passa liso, igual sabão assim por certas coisas no dia a dia. É, Que e bom, tem que né? manter o foco, né? É. Muito bom. Eu devo continuar? Eu acho que agora é a Ou Patrícia, né, vocês- Patrícia? Ah, tá, a Patrícia chegou. Gratidão, Eu nem sabia Jaqueline. quem era que tinha. Nossa, a gratidão é minha, imensa. Sou eu. Bem, gente. Então, Luísa, esses dois primeiros parágrafos é como se fosse uma invocação também. Você quer que eu leia? Porque é bem grande o texto. Ou eu começo lá já no terceiro parágrafo lá, que eu acho bem interessante. Eu acho que lê um pouquinho Vou lá assim, no terceiro, aqui, né? tá? Isso. O Elohim da pureza, o bem-amado Clare diz: Eu sou o Elohim da pureza. Eu sou o protetor do imaculado plano para a Terra e do universo. Eu sou protetor do plano imaculado de vossa própria e individualizada divindade, que consiste na substância do fogo branco e vive na esfera da liberdade divina. Este plano é o vosso modelo da perfeição que originalmente foi criada por Deus. Esta manifestação deveis, em algum dia, manifestar novamente em toda a sua perfeição. Eu sou mais do que isso. Eu sou a chama da pureza cósmica, a natural atividade de vossa própria vida, e não algo a angariar ou que deva ser atraído de fora. Eu sou o vivente hálito da pureza dos elétrons, que jaz em todos os átomos, os quais compõem vosso corpo físico. Eu sou o vivente em cada célula de vossos corpos, dos átomos na rotação de seus núcleos. Em verdade vos digo, eu sou sempre em vós, pois eu sou vossa vida. Eu sou o hálito vivente da chama da pureza da luz, que apelais ao grande oceano do mundo de vossos sentidos. Eu sou o vivente hálito eletrônico da luz da pureza em vossos corpos mentais.
Eu sou a pura luz eletrônica dentro de cada célula do manto etérico que está à espera de ser libertada das sombras. Eu me estendo em cada núcleo de célula e amplio a minha pureza em cada átomo de vossos quatro corpos inferiores. Eu expando, eu expando, eu expando. Minha verdadeira natureza, que é a pureza para toda a terra, a pureza de tudo que está sobre e sob a terra, em toda a atmosfera. Tá. Aí, voltando rapidinho ali no primeiro parágrafo, Aham. é interessante que ele fala que tudo foi criado por Deus e tudo vai ser, vai voltar para Deus. Então ele fala que a gente não tem que procurar o que está fora, a gente tem que procurar o que está dentro, que Deus está dentro de nós, o eu sou. Então não adianta você procurar por fora aquilo que você tem que procurar por dentro, né? E a gente consegue isso através realmente dos estudos, da meditação, principalmente dessas práticas do eu sou. E aí, continuando aqui, se possível, para vós, deter um único elétron enquanto ele flui de vossa presença divina ao vosso coração físico, então podereis ver que este mesmo elétron contém em si toda a natureza divina, todo o seu poder, sua majestade e toda a grandeza de Deus. Então ele fala de um único elétron, quer dizer, se a gente conseguir dominar esse único elétron, que eu entendo que seja aquilo que está dentro de nós, uma única célula do nosso corpo, se a gente consegue controlar, a gente já tem uma grandeza de Deus dentro de nós. Só que a gente não tem, eu acredito que a gente não tem noção desse poder, né? A gente acha que o poder é dos outros, a gente não sabe da nossa divina herança que a gente tem dentro dele. Então é muito interessante essa passagem desse único elétron que a gente, se a gente consegue dominar, é uma natureza divina enorme. Imagine se a gente conseguir é, dominar todos os nossos elétrons, toda a nossa energia do nosso no corpo, né? O que a gente é capaz de fazer. Né? Até as lições de Cristo falam sobre isso, do poder da montanha, de se você tiver fé, o que você pode fazer. Então, eu achei muito interessante essa ligação. O elétron nunca poderá ser maculado, pois minha chama cósmica da pureza crística vive dentro de cada elétron. De onde vêm as trevas, limitações, doenças e os aspectos de velhice de tantas depressões? Toda manifestação inarmônica não é nada mais que teias sombrias do tecido da veste que envolve o elétron, que surgiu pelo mau hábito de fixar vossa atenção nos pensamentos e sentimentos de vosso eu externo, dentro do ambiente que circunda. Atenção essa que é originada pela imperfeição da atmosfera da Terra através de vossa consciência, aceitação de minha atual cooperação do eu sou, e através da misericórdia de Deus, empenho-me tanto quanto possível em afastar toda substância sombria existente em volta de vossos elétrons. Então, é interessante, né? Porque o elétron existe e ele fala que o elétron é essa partícula de Deus. E o que atrapalha é o que vem em volta desse elétron, né? Que são as limitações. Então, aquilo que é envolto que eu acredito que o elétron seja Deus, aquilo que você em volta coloca em si, para você não realmente não achar essa partícula de Deus dentro de você. Então tem tantas camadas até você chegar nesse elétron que é essa partícula de Deus. Eu expando e amplio minha verdadeira natureza com meu poder da chama da pureza, que aliás existe em nós. Existe em vós, em todos, né? Eu falo diretamente aos elétrons que se destacaram da causa primeva do universo, aos que responderam ao chamado da imortal atração magnética e obedeceram em seus corações à chama trina. Então, nesse momento, que a gente possa fechar nossos olhos e falar com os nossos elétrons mesmo, com o nosso corpo, com essa chama divina que está lá escondida em volta de impurezas, né? Pelo poder de Deus Todo-Poderoso, eu ordeno a chama da pureza expandir-se plena e incessantemente em cada célula de vossos corpos. Eu imponho que se afastem as sombras de cada impura vibração, visto que são a causa de toda limitação humana e que se transformam em luz.
Eu ordeno agora que isto seja feito através de toda a poderosíssima atividade do raio azul da pureza do Cristo cósmico do meu coração. Eu ordeno ainda que se expanda, expanda, expanda a pureza no coração de todos os vossos elétrons, até que nada mais queira limitar e aprisionar vossa vida em dissonância e até que cessem todas as trevas, né? E mais uma vez eles falam que esse elétron, essa pureza está aprisionada. E a gente tem é que cavacar, como diz o povo, né? Ir lá no fundo para achar esse poder divino que está esperando pela gente. Deixai-me lembrar-vos que todo desgosto e todo sofrimento vem única e exclusivamente da falta de pureza em vossos corpos inferiores. Má qualidade de energia modifica a rapidez da vibração dos elétrons, que impõe aos átomos uma vibração lenta, e isso resulta em dor, limitação e infortúnio. E aí, né, se eu falar bobagem, vocês me corrijam, os elétrons eles ficam o tempo todo se debatendo uns com os outros, né? Então, à medida que você enche eles de coisas que não pertencem a ele, esse movimento vai ser mais devagar. Então, acho que eles fazem essa alusão aqui à física, né? A vibração da substância da pureza acelera a ação dos elétrons e ajuda-os a expandir sua luz e expelir e acumular mente a sua vibração de origem, ou seja, a sua vibração mais elevada. Então, mais uma vez, eles falam sobre o elétron, que a gente está procurando essa vibração. Então, quando a gente não está em conexão com o divino, essa vibração ela não bate, ela não se move de uma forma que seria o certo, né? A pureza é muito importante para o aproveitamento do fogo sagrado na precipitação e eterização. Se o corpo dos pensamentos não está purificado, também não se acha em condições de receber o plano completo da divindade ou dos mestres ascensionados, e nem consegue manter e acumular a força condizente a este modelo, na luta com os poderes corrompidos da dúvida, do medo, da ironia e de muitas outras qualidades negativas existentes na atmosfera da Terra, as quais são sempre prontas para destruir o modelo construtivo. Se o corpo da emoção não está purificado, então as ideias, assim como o modelo, terão acentuada aparência de egoísmo e ambição pessoal, de modo que o modelo perderá muito de sua perfeição e eficiência. Se o corpo etérico, onde se assenta a memória, não for suficientemente purificado, os erros apontados das lembranças do passado muitas vezes serão prejudiciais e deverão ser anulados para que possa manifestar-se a bênção da vida. É imprescindível alcançar a capacidade ou pureza da substância, quando esta já preencheu sua finalidade, eterizá-la conscientemente, liberar o magnetismo que mantém a forma e permitir aos elétrons que constituem essa forma a sua repolarização, para que retorne ao solo. Então, essa última frase aqui é interessante, né? Repolarização, para que retorne ao sol. Quer dizer que Sol é Deus, nós estávamos lá, entendo que em algum momento, né, vibrando os nossos elétrons em harmonia, e nós saímos disso. Então, o objetivo maior, principalmente do raio branco, que é objetivo dele é que a gente retorne a esse sol, retorne a essa consciência e essa vibração elevada. Se na eterização o corpo do pensamento não estiver purificado, ele fará todo o possível para lembrar a personalidade egoísta que ainda, por algum tempo, ele deve manter a emprestada substância à forma. Se o corpo da emoção não estiver purificado, ela, a personalidade, se agarrará pertinazmente na possessão do homem e do mundo, através de várias formas de pensamento, para perturbá-las, embora já tenham preenchido suas finalidades. Desta maneira, não poucas emanações da vida ficam ligadas a indivíduos, resultando daí muito sofrimento inútil. Eles estarão propensos a recordar sempre os antigos prejuízos, estarão assediados por pavor e malícia, e o processo de eterização será prejudicado.
Deixa eu E só, aqui me deixa veio, eu só tá, colocar aqui, Patrícia, aqui, tudo aqui, o que ele fala, né? Começando ali pelos elétrons, esse acúmulo de carga nos elétrons que deixa eles mais lentos. Isso me lembra uma parte do ensinamento lá do sistema arcturiano, que ele fala que nós somos formados de geometrias sagradas, né? E que essas geometrias sagradas, quando elas não estão girando de forma correta, que elas estão atravancadas, e quando nós encontramos outras pessoas e nos espelhamos com essa, a gente fica sempre no mesmo ciclo de karma, no mesmo ciclo karmático. Então a gente precisa se libertar disso para que flua normal essas geometrias e para que a gente possa expandir. E aí ele fala aqui a mesma coisa, só que em outras palavras, né? sim, e é muito interessante, né? Porque, pelo menos eu tenho uma formação espírita, e lá falava muito assim, fora da caridade não há salvação. E eu tenho estudado que, na verdade, a vibração também. Não adianta você ser muito caridoso, você doar para todo mundo e você tá ali vibrando na culpa, na tristeza, na mágoa, igual, né? Então, assim, são dois caminhos que você deve seguir, porque são interligados. Porque quando você está vibrando bem, você acaba expandindo toda a energia. Mas muitas vezes, quando você está fazendo a caridade, você não está vibrando. Você está fazendo muitas vezes ali, ó, vou fazer para mostrar, né? Não sei se me fiz entender. Uhum. Mas é Ah, interessante isso. verdade. Pode continuar. Eu não sei onde eu Patrícia, parei. só um momento. Ah, Mas essa caridade que eu vejo falar por aí, ela tem que ser praticada primeiro com a gente. sim, Essa questão de material, eu acho assim que nem deveria ter o nome de caridade. A caridade ela é espiritual, ela é transcendental. Se eu não tenho caridade comigo mesmo, como fica, né? Eu sempre fui mais além nessa questão da caridade. A gente deve sim ajudar as pessoas, mas a caridade é muito mais que isso. A caridade é transcendental, ela é espiritual, ela é acima do que as pessoas costumam pensar e falar. E eu estou falando meio espírita mesmo também. E quando eu tenho oportunidade, eu falo isso que eu falo aqui, que eu estou falando. A caridade, ela é espiritual, ela não é de dar coisa, da cesta básica, ou simplesmente cumprimentar a Luísa, porque eu dei de cara com ela, mas eu não me aguento ver ela. Então, não foge muito, né? é. Porque, na verdade, eu entendo que o grande, o espiritismo, ele vai muito em cima disso e realmente da caridade material. Tanto que, Não, pelo mas é as menos, pessoas, né? Isso é que isso vem das as religiões pessoas, também, as né? Das pessoas, pessoas. né? Tem uma Mas diferença. realmente, é, Espíritas, pessoas. É as pessoas que são tudo comum, igual. E o espiritismo é doutrina, então tem uma diferença. E as outras religiões também, né? Não vamos aqui ficar só puxando sardinha para o nosso lado. As uhum, religiões têm um nível bom até, sabe? Mas aí mistura, todo mundo mistura o que é ensinado com as pessoas que não praticam nada e fazem muitas asneiras. E aí confunde, né? A doutrina espírita ela é magnânima, ela é fantástica, só que eu fico olhando assim e fico assim, ó, minha nossa, minha nossa. Mas eu não misturo, eu separo muito bem gente da doutrina e assim nas outras categorias também, nos outros níveis. Verdade. Uhum. E tem que ter coragem de falar, e eu falo. Uhum. é não, porque eu entendo, mas eu discordo um pouco de você, viu, Jovelina? Eu, Então. né, tranquilamente. Mas se a Não, Onde gente que eu tudo for olhar, parei? bem. gente, no passado, né, o que É, as religiões impunham para todos e como as pessoas compravam seus lugares para entrar no céu, a gente entende essa questão da caridade de só dar por dar, né, sim, sem sim, ter sim, uma consciência, sem ter uma vibração. sim. É,
Eu não sei onde eu parei, Separou gente. desta maneira. Desculpa, atrapalhei. Então, dessa maneira, não poucas emanações de vida ficam ligadas a indivíduos, resultando daí muito sofrimento inútil. Eles estarão propensos a recordar sempre os antigos prejuízos, estarão sediados por pavor e malícia, e o processo da eterização será prejudicado. Cada ser ascensionado usa energia de vida somente de maneira determinada por Deus ao distribuir qualquer bênção. Se a forma criada preencheu sua função, então o indivíduo deixa esta vida para poder, no futuro, servir a um motivo mais elevado. A oportunidade de prestar serviços transcendentes é conquistada por ele através de sua constante obediência aos seres celestiais. Gostaria que a humanidade aprendesse a lição de largar e deixar. Muitas vezes fomos testemunhas do grande sofrimento que tem como causa o indivíduo recusar-se a aprender essa lição e depois ser forçado a fazer a sua própria amarga experiência da vida. Eu peço sinceramente, chamai a lei do perdão para toda energia divina mal aplicada em vosso tempo passado e colocai em seu lugar a minha virtude da pureza. Vós sereis, reconhecereis a perfeita expressão de vossa individualizada presença eu sou, plenamente realizada. Vosso coração será um amplo receptáculo do sagrado Graal, pelo qual fluirá a ideia divina dessa presença purificada ao centro criativo de vossos pensamentos, sentimentos e palavras, bem como sereis a manifestação de qualquer bênção para vós, assim como o nosso próximo é libertado do coração divino. Desculpa, cada elétron que é libertado do coração divino contém em si o reino celestial e traz o poder de criar, usar, manter ou sustentar aqui na terra o que for oportuno e admissível para vós e vossa família, para todos os vossos entes queridos ou mesmo para o vosso mundo. No centro de cada elétron também vibra e palpita a minha chama da pureza. De modo idêntico, no centro de vosso coração sustentais a concentração do poderosíssimo acelerador atômico. Vós sois completo e livre acesso a tudo o que nós somos e possuímos. Através de concentração em minha chama de pureza, libero e dissolvo pela minha presença, purificando vossos corpos internos, como também o corpo físico, e simplesmente lavo toneladas de impurezas e imperfeições acumuladas em suas consciências atômicas. Aceitai tudo isto como preparado e dedicado a vós, e, em nome de Deus, segui avante como seres divinos puros e livres. Então, eu até trazei porque eu estava vendo uma palestra sobre prosperidade, né? Então, eles estavam falando muito sobre isso, sobre o poder que a gente tem, porque aquilo que a gente pode pensar a gente pode criar aqui na Terra? A gente pode, né? Então, é isso, meninas. Paty, só um minutinho. É, esse texto maravilhoso, né, que ela leu, me fez lembrar uma coisa, que a ciência, já há muito tempo, desde quando acho que quando eu estudava, não sei, já se falava. Acho que quando eles vão estudar, né, o átomo e chega lá até lá nas moléculas e tudo, aí chega num ponto que fica tudo que tudo vira nada, né? Então, nos arremete que tudo que é material também é visto do ângulo do não material. Não sei se dá para entender isso, mas a ciência já coloca isso que de certa forma é colocado aqui, dessa como se fosse uma transcendência, né, de todos nós, do jeito que somos, também nós somos da quinta dimensão, da quarta, não sei. O físico pode ser considerado não físico quando estudado. Vocês devem conhecer essa questão aí da física ou da biologia, sei lá. É da física, né? A física quântica explica. Como Einstein já falava, né? Matéria é igual energia condensada. Então é tudo Ah, isso. energia, só que está
condensado, né? Tá junto, tamo junto, né? Mas faz É, sentido sim, Jovelina. Muito bem. Obrigada, Patrícia. Quem que é os 7 degraus da precipitação agora? Eu acho que é a Thalita? Não sei, amiga, dá uma olhadinha lá, porque eu tô sem Sou eu, a Luísa. programação. Eu É quem? eu Sou mesmo. eu, gente. Tá dando para ouvir, gente? Tá dando. Isso é Ah, então sou eu. Deixa É, eu dar Isabel. a tela aqui para as letras ficarem maiores. Só um minutinho. 7,9, né? Os É, 7,9. degraus Depois da que essa aqui. precipitação do bem-amado Clare, o Elohim da pureza. Primeiro degrau. No começo, quando o grande Hélios e a bem-amada Vesta convidaram os Elohim para criar este sistema planetário, o bem-amado Hércules trouxe-nos um convite, tanto individual como coletivo, e dissemos: nós queremos dedicar-nos a este trabalho. Com referência à criação do planeta Terra, posso recordar-me perfeitamente desta época, quando todos nos reunimos perante o maravilhoso ser, a veladora silenciosa dos planetas. Segundo degrau. Lembro-me ainda muito bem quando recebemos a chama do Elohim Cassiopeia, a iluminação para o modelo de luz dos planetas que foi colocado por Hélio e Vesta, no coração da veladora silenciosa e por ela mantido. Terceiro, ao olharmos o belíssimo modelo de luz, todos nós recebemos o amor do grande Elohim Órion e o desejo intenso de cooperar com os deuses pais no sentido de adaptar a perfeição do modelo à forma e à vida correspondente a cada planeta. Quarto degrau. A seguir começou a minha tarefa para a vida. Eu devia ser imaculado, eu devia manter imaculado o modelo de luz por meio da chama cósmica da pureza, de modo que nada, além da ideia divina, pudesse manifestar-se para que a perfeição do modelo, assim como até hoje está no coração da veladora silenciosa se realizasse através de todos os tempos, enquanto a criação sobre a terra permanecer, eu manterei a chama e o modelo da pureza. Minha iluminada obediência, minha atenciosa humildade, geminadas com o amor dos Elohims, os quais não permitem que surjam outros modelos ou formas para somente ser consubstanciado aquele que o plano divino determinou à Terra. Preenche meu coração com inefável sentimento de felicidade. Quinto degrau. Em continuidade, para manter imaculado o plano de evolução da Terra, através do aproveitamento de minha chama da pureza. O meu bem-amado irmão Elohim Vista, Cíclope, pôs em atividade sua chama de concentração. Sétimo degrau. Veio então o nosso bem-amado Elohim Arquituros, com sua atividade do sétimo raio, o ritmo. Sexto degrau. Os 7 degraus se completam. Peraí, gente. Os degraus se completaram quando toda a criação foi selada por meio da chama do bem-amado Tranquilitas, o Elohim da paz. Desculpa aí, mas a letrinha está muito pequena, meu celular está dando pane aqui. Esses foram os degraus que ele seguiu aí na precipitação do bem-amado Cléo, Elohim da pureza. Obrigada, Isabel. Luísa, Oi. aqui tem, né, o Elohim Arcturus. Será que é o mesmo, é o mesmo povo de Arcturus? Será? Não, eu acredito que não, Jovelina. Seja só o nome mesmo. Ah, sim.
Agora que é a Thalita, fugiu o nome aqui. Agora é a Thalita. Então, vamos lá. Ah, a bem-amada Astrea. O grande ser que vos é conhecido como Astrea é o complemento divino do bem-amado Elohim da pureza. Ela trabalha no reino astral, onde vivem os germes da impureza e da maldade. Seu trabalho consiste na dissolução e transformação de toda substância física existente sobre a Terra, em sua atmosfera, assim como a transformação de seus moradores. Este cargo ela desempenha de tal maneira que as criações humanas ou as substâncias físicas que envolvem as pessoas, os locais, as coisas e suas discórdias são purificadas com seu círculo e sua espada de chama azul. As impurezas que há tanto tempo vêm perdurando são transformadas até sua completa dissolução. Quando Astreia e as legiões ascensionadas afastaram todos os germes de impureza que permanecem sobre a terra, então todos os povos serão bem-vindos ao Elohim da pureza. De coração alegre, apelarão por ele e por sua e usá-la-ão contra toda a impureza, imperfeição e ganância terrena. Existem homens convictos de que perderão algo se apelarem por pureza. Na realidade, se o fizessem, eles ganhariam muito, como, por exemplo, paz, consolo, cura, suprimento, felicidade e todas as coisas boas e perfeitas que são desejadas. A perfeição não poderá manifestar-se enquanto houver impurezas. Saliento que até uma palavra que não seja amável representa uma impureza, pois nem o sol pode brilhar através de uma vidraça imunda. Somente através de experiências podereis entender o grande trabalho que vos presta a bem-amada Astreia, quando diariamente apelais para que ela vos cerque e ao vosso mundo com o seu círculo e espada da chama azul, mantendo-vos em guarda contra as vossas criações humanas e transformando tudo em pureza e perfeição. Pensai bem, o plano físico eleva-se da superfície da Terra até cerca de 3.000 metros. Somente mantendo vossa luz, vossa atenção na luz, na divina presença eu sou, e nas ascensionadas legiões de luzes. Ser-vos possível viver no mundo e manter-vos relativamente imunes às criações humanas. Bem interessante quando ela fala aqui, né, que ela faz toda essa limpeza, mas especialmente do que nós criamos para nós mesmos, né? Sim, Daí tem os apelos. Pode fazer, por favor. bem-amada presença divina eu sou em mim, e bem-amada Astreia, encerrai-me e ao meu mundo em vosso círculo cósmico, e vossa espada da chama azul. Encerrai, 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 e todas as entidades, todo temperamento humano, toda substância física, toda criação humana, afastai de mim, como também o que houver em mim, em forma de perigo ameaçador. Encerrai tudo, dissolvei e transformai, substituindo pela chama cósmica da pureza, harmonia e perfeição de qualquer forma, e assim mantendo-nos por toda a eternidade. Bem-amada presença divina, eu sou em mim e bem-amado Clare. Vós, grande Elohim da pureza, carregai, carregai, carregai cada partícula de meu mundo de sentimento e pensamento. Meus corpos, etérico e físico, com vossa chama cósmica da pureza, purificai, purificai, purificai todo o meu ser, meu mundo e minhas atividades. Mantende-me encerrado em vossa pureza oval, 3 metros em cada direção. Peço isso também para os meus entes queridos, para todos os discípulos da grande fraternidade branca e para toda a humanidade em geral.
Bem interessante, porque um complementa o outro, né? Ela vem limpando e ele vem depois Sim. abastecendo, purificando. Muito bom. Obrigada, Thalita. A Luciane entrou bem na hora. Lu, consegue ler para gente a invocação aqui? Terminar? É, deixa eu ver. Eu vou tentar, vamos ver, né? Tá. Eu não estou conseguindo. Sim, aumentou agora, peraí. Aumentou um pouco aqui. Deixa eu ver. Invocação. É, fervorosa, bem-amada presença divina, eu sou, fonte de toda a vida, presente no coração de toda a humanidade. Nós vos amamos e vos adoramos. Nós vos reconhecemos como proprietária e doadora de nossas vidas, nossa inteligência, nosso ser. Vós sois tudo para nós, mantendo-nos selados em vossa luz, vosso amor e vossa força da vitoriosa conclusão. Deixai chamejar em nós vossa luz, vosso amor, e preparai o caminho para seguirmos sempre a trilha da luz. Protegei-nos e conduzi-nos, dai-nos a iluminação da verdade que nos liberta, que nós possamos a toda hora sermos vós mesma em atividade, irradiando-vos através de nós, a fim de abençoar toda a vida que conectamos. Nós vos agradecemos. Bem-amadas legiões de luz, mestres ascensionados, seres cósmicos, legiões de anjos, reino dos elementais, e bem-amado mestre ascensionado Serapis Bey, arcanjo Gabriel e Esperança, Elohim Claire e Astreia, a vós e a todos os que servem no quarto raio e na quarta esfera, luz, enviamos os nossos sinceros apelos. Vinde, vinde, vinde e ficai conosco nesta instrução e carregai-nos com vossa pureza, com vossa chama da ascensão e com tudo que possibilite a nossa elevação espiritual no final desta existência. Nós vos agradecemos. Obrigada, Lu. Para finalizar, vou pedir para a Né? Márcia, então, ter a honra aqui de fazer o agradecimento final. Agradecimento. Selados na chama da pureza e da ascensão do coração do bem-amado Serapis Bey, do arcanjo Gabriel, dos Elohim Claire e Astreia, nós agradecemos às grandes ascensionadas legiões da luz e ao reino dos anjos e dos elementais pelo derramamento de sua pureza e perfeição. Mantende-as em nós e através de nós, circundando-nos, permeando-nos para abençoar toda a vida em qualquer parte. Bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcanjo Uriel, nós vos agradecemos e aos vossos anjos pela proteção mantida em serviços e cerimônias que nos foram ministrados durante essas instruções. Ampliai nosso humilde esforço através de vosso amor e pureza e levai-o ao norte, sul, este e oeste, envolvendo o nosso bem-amado planeta Terra com luz, paz, pureza e liberdade. Queira manifestar-se através de cada elétron que permanece a este planeta, a vontade de Deus. Assim deve ser, pois nós falamos no santíssimo nome do Deus Eu Sou. Obrigada, Márcia. E assim, então, acho que foi bem proveitoso hoje, muito inspirador. Agradecemos aos amados mestres, a vocês que estiveram aqui participando, que possamos fixar esses ensinamentos e levar ele para outras pessoas também, inspirar outras pessoas, que sejamos abençoados pela chama branca, pelo Mestre Serapis Bey, e que possamos manter a disciplina, a harmonia, para assim alcançarmos nossa ascensão.
Gratidão, amados mestres, por este momento tão especial de comunhão e de expansão de nosso conhecimento. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bom, meninas. Alguém quer colocar alguma coisa? Foi bom para vocês? Maravilhoso. Bem bom, né? Eu gostei Incrível. bastante dessa aula hoje. Muito instrutiva. Então, tá. Então, esse primeiro momento nós encerramos agora. Eu vou parar de gravar aqui.